Hello, bom dia! Que Deus te abençoe. Estamos aqui numa semana muito especial, uma semana de lives. Ela não negocia o inegociável, então essas lives, essas 5 lives que vão acontecer essa semana são especialmente para você. Inclusive eu recebi várias mensagens. Já, Fabi, o que é o não negocio e inegociável, né? Me explica. E é um assunto simples, ao mesmo tempo muito profundo pra gente explicar numa live. Bom dia, gente, sejam bem-vindas, que Deus te abençoe aonde você estiver, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E durante essa semana eu dediquei essas 5 lives, esses 5 dias, esses 5 momentos que nós teremos juntas pra gente falar sobre isso. O que é o não negocio e inegociável, quais são esses pilares. E eu preparei algo muito especial para todas vocês. Então faz tempo que a gente não faz aqui as lives da manhã. Peguei uma gripe, gente, forte essa semana. Mas tô aqui firme com vocês. E eu tenho certeza que vai ser algo de valor para você, para sua vida, para sua história. E que chaves, eu gosto de falar das chaves, né? Quem é veterana aí sabe, eu gosto de falar das chaves, serão entregues nas suas mãos, chaves para que você avance na sua jornada de transformação, para que você abra as portas que estão trancadas aí na sua vida, portas que vão te levar para um outro nível, portas que vão te levar para um outro patamar na sua vida e na sua história. Então você que já está aqui, bom dia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, encaminha essa live aí para suas amigas que estão acordadas, que você já sabe, que estão acordadas e que merecem participar aqui com a gente agora. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Patrícia, Karen, sua linda, Noemi, Dai, Graci, Vivi, bom dia, meninas, Deus te abençoe. Lídia, bom dia, Gabi, coisa boa, Deus abençoe vocês, todo mundo tá chegando, que eu não pude dar bom dia aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Algum tempo atrás, né, eu comecei a receber algumas mensagens do tipo, Fabi, o que é isso que você fala? Né? Não negocio o inegociável. O que significa isso? E vira e mexe vem essa pergunta para mim, eu recebo ou na caixinha ou recebo directs com essa pergunta. O que é não negocio o inegociável? E para começar aqui a nossa live de hoje, eu preciso te falar sobre isso, porque é isso que vai fundamentar as nossas próximas lives, inclusive. Com certeza você deve ter conhecido alguém na sua vida, na sua história, que era uma pessoa chata. Sabe o que é uma pessoa chata? É aquela pessoa que tem uma opinião e que ela nem escuta uma opinião diferente dela, né? Ela tem uma cabeça tão dura, tão fechada, né? Que ela nem se permite ouvir a opinião alheia, ou aquelas pessoas muito extremistas, né? Que defendem muito, com unhas e dentes, um ponto de vista e discute, debate e tudo mais. E a gente vê esse tipo de gente, esse tipo de pessoa em várias áreas. A gente vê essas pessoas no ambiente político, a gente vê essas pessoas no ambiente religioso, a gente vê essas pessoas muitas das vezes discutindo conta de comida, né? Gosto de comida, gosto musical. E a gente vê essa situação chata, né, e desgastante. Talvez, eu espero que você não seja uma dessas mulheres, uma dessas pessoas. Mas eu acho que, na verdade, todo mundo na vida, em algum momento, é um pouco assim, né? Mas algumas pessoas externalizam mais e outras menos. E a maioria dessas pessoas não escutam opinião alheia, não se abrem, né, para uma conversa, para um diálogo saudável. E tem uma postura que, muitas das vezes, é incoerente com a sua fala. Porque se a gente for olhar aqui no Brasil principalmente, e diante do cenário que a gente está vivendo atualmente, a gente vê o seguinte, a galera discutindo política, né? Então, essa polarização que a gente tem hoje, a galera discute política, e essa mesma galera que discute política é uma galera que é infiel nos seus relacionamentos, é uma galera que está envolvida com crimes, porque tem algumas coisas que eu tenho que falar em código aqui, senão o Instagram me derruba, né? Em crimes sexuais, virtuais, né? Então, vou falar assim para você entender. Essa mesma galera que defende política, que defende, né, a pátria e tudo mais, são pessoas omissas nos seus relacionamentos, indisponíveis emocionalmente.
São pessoas que com as suas famílias e com aquelas pessoas que deveriam de fato ter ali uma entrega, são grosseiras, são indiferentes, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, né? E eu, Fabi, eu cresci num ambiente extremamente muito religioso, né? Extremamente rígido e a religião era algo muito forte. E era tanta falta de conhecimento, tanta falta de verdade, tanta falta de sabedoria, que muitas das vezes a gente estava ali naquele ambiente achando que a gente estava servindo a Deus, mas preso nas amarras da religiosidade, da manipulação. E eu vi a vida inteira, eu vou falar de mulheres aqui porque meu papo aqui é com mulheres, ok? Eu vi a vida inteira mulheres com um discurso igual dessas pessoas que eu falei para vocês agora, que discutem política, mas que traem, que discutem política, mas que dão um jeitinho, que discutem política, mas que são pessoas, né, indisponíveis às suas famílias. A vida inteira eu vi isso. Mulheres extremamente religiosas, né? Muitas das vezes por culpa, muitas das vezes por um desejo genuíno de servir a Deus, mas não sabia como, vivendo uma camada de religiosidade, uma camada externa de religiosidade, né, de fazer o bem ao próximo, de abençoar a vida de outras pessoas, né, de servir a Deus e com um discurso muito legal, mas que na sua vida e no seu dia a dia eram completamente incoerentes com a sua saúde, com o seu emocional completamente desequilibrado, desestruturado, né? Infiel nas suas relações, e aí eu tô falando infiel fisicamente, emocionalmente, mulheres indisponíveis emocionalmente para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus pais. E aí isso sempre foi uma questão, assim, um ponto de interrogação na minha cabeça. Porque é muita incoerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, entre aquilo que eu penso sobre e aquilo que eu vivo de fato, o que eu enxergava que acontecia. E eu não tô falando só da minha família, eu tô falando de um contexto de anos, ok, gente? Tô falando da minha infância, da minha adolescência. Eu não vi isso em fatos isolados, eu vi isso repetidas vezes acontecerem. E nessa minha jornada de transformação e trabalhando com mulheres ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos anos, eu percebi que essa é uma questão muito sensível. E eu percebi que a fé, e que é um dos pilares do não negocio e negociável, né? É a sua vida com Deus, é a sua fé, a sua espiritualidade. E aí eu preciso fazer uma pausa aqui para explicar para você uma coisa que, assim, na minha vida, eu acredito que Deus, ele é o centro de tudo, ele é o centro de todas as coisas. Então não é que ele é um pilar igual a todos os outros, ok? Deus... E eu acredito em Deus através de Jesus Cristo. Então a minha fé é uma fé cristã, professada, falada, declarada. Então eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito no poder e na manifestação do Espírito Santo, assim como Jesus disse. Eu acredito em Deus como um Pai, em Deus soberano, Criador do céu e da terra. Essa é a minha fé, ok? Ele para mim é o centro de todas as coisas, o centro de toda a minha vida. Ponto. Mas quando eu trato na coroa do P31 a fé como um pilar, é que você pode acreditar em Deus, em Jesus e no Espírito Santo e viver uma fé frágil. Você está conseguindo entender? Você pode acreditar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Você pode ter a sua fé como centro da sua vida, ou pelo menos dizer que é isso. E você ter uma vida espiritual frágil, fragilizada, fraca. Então, o primeiro pilar dos 5, né, que nós trabalhamos na coroa do P31, que é você ter uma fé viva, é você ser coerente entre aquilo que você diz que Deus é o centro da sua vida e, de fato, a sua fé. Não faz sentido Deus ser o centro da minha vida e... à medida em que os desafios surgem, eu me desestabilizar completamente. Não faz sentido Deus ser o centro da minha vida e eu ser uma mulher grosseira
com as pessoas que eu digo que eu mais amo. Não faz sentido Deus ser o centro da minha vida e eu ser uma pessoa completamente desequilibrada nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Não faz sentido, não é coerente eu dizer que Deus é a coisa mais... E aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? A minha família é muito importante, não, porque Deus para mim é muito importante, ó. Fé no Pai, fé em Deus, e todo mundo fala isso. E nós estamos vivendo um dia, nós estamos vivendo dias hoje, a nossa geração aqui, eu não sei você, mas as pessoas estão cansadas, eu também. De frases clichês, né? de frases prontas, de frases montadas, de formulinhas mágicas, ou cansadas dessa falta de coerência entre o que é falado e o que é vivido, entre aquilo que as pessoas dizem que sentem e que na realidade elas vivem. E não adianta também a gente sentar na cadeira, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês, né? Dessas pessoas que ficam discutindo, debatendo e criticando e não fazer nada. Como que a gente muda isso na nossa vida? Deixando de ser arrogante, deixando de ser orgulhosa, encarando a verdade e entendendo que talvez durante anos eu tive sim uma fé frágil. Eu tive que chegar nesse ponto de entender que a minha fé era uma fé frágil, a minha fé, entre aspas, era uma fé que me trazia dor, me trazia medo, me trazia culpa, me trazia uma autocobrança, uma autopunição absurda. Que essa fé, né, fundamentada em pilares de religiosidade tóxicos, ao invés de me colocar para cima e para mais perto de Deus, me afastava dele. Eu tive que entender isso e encarar isso para conseguir virar essa chave e mudar isso dentro de mim. Poxa, mas se Deus é amor, por que eu tenho tanto medo? Se Deus é amor, por que eu fico tão nervosa? Por que eu fico tão irritada? Se Deus ele é amor e é o centro da minha vida, por que eu tenho tanta dúvida? Eu tive que me fazer essas perguntas para entender que existe uma distância muito grande entre aquilo que eu dizia sobre Deus ser o centro da minha vida e aquilo que eu praticava de verdade. Então era tanta... Inclusive eu tinha culpa disso, né? Eu tenho que ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Nossa, Deus não vai ouvir minha oração. Então para que eu vou orar? Não vou orar. E eu ficava num looping, né? Num looping decrescente, num looping de autodestruição. Então se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, se eu não oro todo dia, não rezo todo dia, se eu não leio a Bíblia todo dia, se eu não medito todo dia, se eu não faço isso, Deus não vai me ouvir. Eu colocava Deus numa condição, eu julgava inclusive a Deus, né? Se ele vai me ouvir ou não vai me ouvir de acordo com aquilo que eu estou fazendo. E por que eu estou te explicando tudo isso? Primeiro, para você entender que a fé é um pilar fundamental para o seu sucesso. E aí eu estou falando com mulheres que foram feridas pela religiosidade. Eu estou falando com mulheres que estão chateadas com Deus ou magoadas com Deus. Porque você veio de uma fé frágil, você veio de uma fé incoerente. Você foi cercada por pessoas ou por ambientes que diziam uma coisa, mas viviam outra. Porque talvez as suas fraturas emocionais fizeram você colocar toda a tua esperança, toda a tua expectativa em um sistema religioso ou em líderes espirituais ou religiosos. E a sua fé e a minha fé precisa ser algo individual, uma decisão. Porque quando você para, porque você se decepcionou com pessoas, ou quando você tem uma fé frágil e infantil ao ponto de Deus não me escutou, então ele não me ama, Deus não me ouviu, ele não fez aquilo que eu queria, então será que Deus me escuta ou não me escuta? Tudo isso são indícios de uma fé frágil e de uma fé infantil. Agora, ora, veja só, se você, mulher, tem uma fé fragilizada, tem uma fé infantil, ou você é incoerente entre aquilo que você fala que Deus é na sua vida e aquilo que você vive de verdade, é inevitável que você gere ambientes dessa forma, porque nós fomos feitas para gerar. O ambiente da nossa casa é gerado por mim e por você. O ambiente da nossa empresa
você que é empreendedora, é gerado por você e por mim. Os seus filhos, eles vão crescer e crer em Deus e construir um relacionamento com Deus com base, não é na igreja que você frequenta, é no ambiente que eu e você criamos. Ontem eu estava cantando, a gente estava assistindo o culto online aqui por conta da gripe, né, e tudo mais. De repente o Henrique olhou assim para mim, ele falou assim: mamãe, você conhece Jesus? Eu falei: sim, filho, eu conheço Jesus. Aí ele: Jesus morreu na cruz, foi derramado, mas ressuscitou, está no céu, né, mamãe? Eu falei: é, filho, ele está dentro de mim, dentro de você também. Se eu dependo de um sistema religioso para ensinar o meu filho quem é Deus, tá errado. Eu vou gerar ambientes em que a fé dele não está sendo apontada, não está sendo direcionada, porque eu não tenho isso para nutrir, para dar a ele. Eu não tenho isso dentro de mim para transbordar na vida dele. Eu tenho dúvidas sobre mim, eu tenho dúvidas sobre Deus. E aí, muitas das vezes essa dúvida é uma dúvida velada, porque eu não tenho nem coragem de abrir a boca para dizer que eu tenho dúvida. Eu já falei isso com muitas mulheres. Gente, eu tinha dúvida de Jesus, eu tinha dúvida do Espírito Santo. Eu fui criada na igreja, tá? Eu tinha dúvida sobre Deus, eu tinha dúvida se Jesus tinha morrido na cruz mesmo ou não. Eu tinha dúvidas da Bíblia. Mas eu não tinha coragem de abrir a boca e falar, porque eu ficava pensando assim, meu, o que vão pensar de mim, né? A filha do pastor, a neta do pastor tem dúvida? Meu Deus do céu. Então, eu passei anos com essas dúvidas e calada com essas dúvidas dentro de mim. E aí eu ficava culpada porque eu tinha dúvida. E se eu tivesse com essas dúvidas até agora, eu não ia conseguir transmitir de verdade para o meu filho quem é Deus. Eu não ia conseguir semear no coração de verdade o sacrifício de Jesus de uma forma produtiva, saudável, amorosa no coração dele. Então eu estou despertando você para que você compreenda que viver e ser coerente naquilo que nós dizemos que é algo inegociável para nós precisa ser decisão. E se você diz que Deus é algo importante para você, Deus não pode ser uma máquina de Coca-Cola. Que a gente põe uma moeda, põe uma nota, aperta o botão e ele entrega aquilo que a gente precisa. Porque durante anos eu tratei Deus assim e muitas das vezes eu tinha até vergonha. Não, eu tô com sede, mas não vou lá não, porque só vou lá quando eu preciso, né? Então deixa eu ficar com sede aqui mesmo. A sua fé não pode ser uma máquina de Coca-Cola que você só acessa quando você precisa. A sua fé está comprovado cientificamente. Pesquisadora da Universidade de Oxford divulgou um estudo que está sendo, falado no mundo inteiro sobre isso, sobre a inteligência espiritual, sobre como isso muda o cérebro, como isso muda a performance humana, sobre pessoas que têm uma prática espiritual entregue, verdadeira, genuína, o quanto elas têm um propósito, um sentido de vida diferente, o quanto elas performam diferente. Estou falando de ciência, não é só de algo empírico, da minha experiência, estou falando de ciência. Dá uma googada, Dana Zohar. Ela pesquisou, ela divulgou várias pesquisas, tem um livro que ela publicou sobre isso. Ser coerente entre aquilo que nós dizemos, crer, acreditar e viver de fato. E aí eu fico doidinha quando, há mais de 2000 anos atrás, Paulo vem e fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ai, gente, como isso me confronta, como isso me provoca, como isso me instiga. Sabe por quê? Porque é essa coragem que eu preciso ter e que você precisa ter. A gente precisa, na nossa casa, fazer com que as pessoas que convivem com a gente olhem pra gente, e a gente precisa ter honra de falar isso. Ei, filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ei, marido, ei, todo mundo, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ei, sociedade, olha aqui pra mim. Aqui tem um exemplo. Oi, meu amor. Bom dia. Deus te abençoe. Você é um presente de Deus. Eu te amo. Mamãe? Alguém acordou. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu te abençoo.
Eu também te abençoo. A gente precisa ter essa coragem. A gente precisa viver uma vida coerente. Isso não significa que você tem que ser perfeita. Eu sempre falo isso pra vocês. Isso significa que você vai errar como ser humano e tá tudo bem. E quando você errar, você com honra, você vai corrigir, sabe por quê? Porque você carrega isso. Ei, mundo, pode olhar pra mim. Me imita aqui como eu imito Jesus. Nós precisamos, você precisa se levantar com essa coragem. Eu não consigo te ver. Eu te ensino depois. Qual é o nome dela? Depois eu te mostro os nomes delas. Tá bom? Você precisa ter essa coragem. A sua espiritualidade não pode ser algo que gera culpa, cobrança. A sua espiritualidade não pode ser algo que te afasta de Deus ao invés de te aproximar dele. A sua espiritualidade precisa ser uma prioridade na sua vida, porque isso vai te trazer performance. Mas além disso, precisa ser algo vivo, precisa ser algo verdadeiro. Algo desprendido das amarras da religiosidade. Isso não quer dizer que você não tenha que... São minhas músicas. Isso não significa... Presta bem atenção, porque tem gente que escuta as coisas e distorce, né? Ah, Fabi, você está falando então que eu não preciso, né, frequentar uma religião, estar numa igreja? Claro que não. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então você precisa estar conectada. Você precisa fazer parte de um corpo. Você precisa, mas você não pode depender disso para ter uma fé viva. Você não pode depender do direcionamento de outros seres humanos que carregam dores e fraturas emocionais e que talvez estejam vivendo, sim, uma vida completamente incoerente. Isso não diz respeito a mim, a você. Mas você não pode depender disso para ter a sua fé. Você não pode depender disso para viver e ser coerente entre aquilo que você diz que Deus é e aquilo que de fato Ele precisa ser na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Os seus filhos amarão a Deus, se aproximarão de Deus, ou terão raiva de Deus, ou serão indiferentes com Deus, de acordo com aquilo que você estiver disposta a semear. O ambiente da nossa casa, o ambiente... Presta atenção, a gente vai falar um pouco disso amanhã. Quando eu falo ambiente, existem 3 níveis de ambiente, ok? Existe um ambiente físico. Então, se você chegar na minha casa agora, você vai ver um ambiente de caos, que tem caixa para todo lado, a gente tá mexendo em tudo aqui. E eu vou contar para vocês no final da live sobre isso, sobre esse movimento que está acontecendo aqui na minha casa. Existe o ambiente físico, que é o tipo, né, de arrumação, de limpeza, de organização da nossa casa. Mamãe, essa é a minha casa. É a sua casa. Existe um ambiente emocional e existe um ambiente espiritual. Quem estabelece isso é você, amiga. E quem desestabelece isso é você, porque espiritualmente talvez tenha um ambiente que precisa ser desestabelecido na sua casa, na sua família. Emocionalmente tem um ambiente que precisa ser desestabelecido para que outro reino, outro ambiente se estabeleça, fisicamente também. Então quem lidera isso é você. Não adianta delegar, não. Não adianta falar, não, mas... direitos iguais, meu marido é responsável por isso junto comigo, ou então meus pais, ou então quem quer que seja. Não. Se você acredita em Jesus e na Bíblia, quem é responsável por edificar esse ambiente é você, sou eu. E a gente precisa abraçar essa missão. Quem gera isso, quem dá a luz a isso somos nós. Então a responsabilidade de viver uma fé verdadeira é minha e a sua. Quem estava no Fórum Mulheres Corajosas vai lembrar. Eu falei algo que tem movido meu coração já há algum tempo. Mamãe, eu não sei. O que você não sabe? Depois eu te mostro o nome delas, aí você fala, tá bom? Nós precisamos aprender a hierarquia de tudo isso. Existe uma hierarquia. O seu corpo, as suas emoções, o seu espírito, eles estão interligados. Os E computadores, nós precisamos...
Ei, Oi, amor. mamãe, Diga. como funciona o computador? A gente aperta as teclinhas aqui e aí acontece alguma coisa aqui. Depois eu falo pra vocês sobre isso aqui também. Tá fácil? Nossa, a Fabi é mal educada, parou a aula pra falar com ele. Isso é coerência, entendeu? Porque quantos filhos estão marcados aí? Porque se sentiram abandonados. Porque os pais evangelizaram o mundo inteiro e deixaram seus filhos por aí. Priorizaram as pessoas de fora e negligenciaram os de dentro. É coerência. Então, aonde nós estivermos, eu posso estar falando com Obama, com quem for. Se meu filho chegar e me chamar, eu paro e olho nos olhos dele, falo com ele, respondo ele. E aí, voltando aqui, essa coerência e essa hierarquia, você precisa aprender. Nós somos, vou falar de uma maneira geral, dominadas pelas nossas emoções. Aqui no Ocidente a gente tem muito disso, né? Uma coisa muito passional, muito emocional. Então, se você tá bem, você faz. Se você não tá bem, você não faz. Se você tá bem, você avança. Se você não tá bem, você sente e chora. Se você tá animada, você vai. Se você não tá animada, você não vai. Se você sente Deus... Deus... Poxa, Deus, se você não sente Deus... Deixa eu. O que você vai falar? Deus está aqui com a gente. Deus está aqui com a gente, filho. Tá sim. Se você não sente Deus, parece que Ele não tá contigo, né? Que Ele não tá ouvindo, mas você que tá chateado com você. Você precisa ensinar a sua alma e o seu corpo a obedecer à hierarquia do Espírito. E o que é a hierarquia do Espírito? Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Eu não estou sentindo, eu não estou com vontade, mas eu creio naquilo que Deus diz. Nossa, eu tô me sentindo cocô do cavalo do bandido, mas não é o que eu sinto, é aquilo que eu creio, que eu sou filha amada, que eu sou sacerdócio, eu sou sal e luz nessa terra. É isso que eu creio. Nossa, mas eu tô me sentindo travada, parada, mas não é aquilo que eu sinto. Não é, porque o meu coração é enganoso. O meu coração muitas das vezes vai me levar a sentir algo que não é verdade. Mas o que eu creio? Eu creio na verdade de Deus sobre mim. Então você precisa ensinar a sua alma e o seu coração a obedecerem à hierarquia do Espírito. Opa! Com emoção aqui, gente. Tá caindo tudo. Você precisa ensinar a sua alma a responder à vida sobre a ótica do Espírito. E você só vai conseguir chegar nesse nível o dia que você tiver coragem de ter uma fé livre. Agora deixa eu te dar uma notícia. Ter uma fé livre envolve você se responsabilizar por você e por ela. E às vezes é muito mais fácil você ficar debaixo do domínio de uma religiosidade tóxica, porque afinal de contas você está só obedecendo, né? Afinal de contas, alguém está dizendo para você como Deus é. Nós estamos, filho, no dia 31 de janeiro. A mamãe vai terminar a live aqui, depois a gente conversa. Não é Páscoa, é janeiro, é comecinho do ano, lembra? Você já fez xixi? Você não quer fazer xixi? Enquanto a gente termina aqui. Vocês não se importam não, né? Amanhã o Fabrício vai estar aqui, o Fabrício está em São Paulo, gente. Aí o Fabrício fica com ele e a gente consegue fazer a live aqui focada. Voltando. Onde eu tava? Me lembra aí? Voltei. Lembra aí onde eu parei com vocês? Verdade, Fabi. Já vi muitas vezes essas posturas. Fabi com o Henrique, admirável. Ah, obrigada, cara. É isso. Quando a gente compreende isso, peguei aqui, de você não depender daquilo que as pessoas estão te dizendo como padrão, como certinho, como que tem que ser feito, se responsabilizar pela sua fé, pela sua espiritualidade, por ser coerente entre aquilo que você diz acreditar e aquilo que você vive. Isso traz para você liberdade. E tem gente que tem medo de ser livre.
É muito mais fácil ficar em ambientes em que eu seja controlada, ajustada ou manipulada, porque a responsabilidade não é minha, afinal de contas eu estou seguindo. Aí se eu me decepciono com o sistema religioso, com tal pessoa, com alguma coisa, nossa, né, porque eu coloquei a minha vida, eu confiei. Rapaz, vai acontecer, minha filha. Somos seres humanos, as pessoas vão errar, as pessoas perdem moeda todos os dias. Quem é P31 Day aí sabe o que eu tô falando, né? Todo dia alguém perde uma moeda. E talvez a hora que você olha para essa pessoa é exatamente a hora que ela tá sem moeda nenhuma na cara, entendeu? E aí você tem que lembrar que ela também tem 10 moedas. Se você não tá entendendo nada, logo mais eu faço uma live só sobre esse tema, porque é um tema muito profundo. Vai acontecer, as pessoas perdem moeda, você perde moeda todo dia. Mas isso não dita, não pode dizer o seu valor, isso não pode ser arma de manipulação, de culpa, de cobrança. Mas você precisa ter coragem de exercer essa liberdade da sua fé de uma maneira viva, genuína, sem a forma, né, de que outras pessoas disseram que é certo ou que é errado. Você precisa ter coragem para viver isso. E no final das contas, de uma maneira digna, honrada, você bater no peito e falar assim, pode olhar para mim, porque todo dia eu tô fazendo o meu melhor. De vez em quando eu perco uma moedinha aqui, perco uma moedinha ali, mas eu sou incansável em achar as minhas moedinhas e colocá-las no lugar. E pode olhar para mim porque eu sou imitadora de Jesus. Pode me copiar. É esse nível de honra que a gente precisa ter. É esse nível de fé que a gente precisa ter. Não é uma fé que faz bem para os outros e machuca você. E não é uma fé que faz bem para os outros e machuca as pessoas que você mais ama. Não é uma fé incoerente entre aquilo que você diz e aquilo que você vive. É uma fé que traz coerência para a nossa casa, para os nossos ambientes. É uma fé que impulsiona você em ser uma mulher melhor. É uma fé que impulsiona você, que constrange você em abrir mão dos seus erros. É uma fé que constrange. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Recentemente eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, teve uma fase da minha vida que eu estava tão longe de você, conscientemente eu rompi com Deus, né? Foi logo após o meu divórcio. E eu comecei a experimentar, né, o mundo. E eu falei assim, Senhor, de verdade, eu não tenho arrependimento sobre isso. E eu acho estranho porque eu queria olhar para essa fase da minha vida e ter constrangimento, sabe? E ter vergonha. E eu não tenho. E aí isso era uma questão para mim. Eu falava assim, gente, será que tem alguma coisa errada? Por que eu não me envergonho? Por que eu não tenho constrangimento dessas coisas, desse período em que eu me afastei de Deus? E aí eu comecei a orar. Eu falei assim, Espírito Santo, me convence do meu pecado. É uma coisa que já passou. Mas, na real, assim, sincerona, eu falei assim, Espírito Santo, me convence do meu pecado, me constrange. Porque eu não quero achar que isso é normal, porque eu sei que não é, mas eu não sinto isso. Então, eu quero ajustar isso em mim. E eu comecei a orar por isso. E pedir a Deus isso. E quando nós temos uma fé viva, o Espírito Santo vai calibrando você, os seus sentimentos, os seus comportamentos. Inclusive nas coisas que precisam ser calibradas, ajustadas e corrigidas no seu comportamento, nas suas emoções. Agora precisa ter coragem. Porque o que é fácil? O que é fácil é viver como a maioria das pessoas vive. Dizendo que é cristã, católica, evangélica, crente, enfim, o que quer que seja. Como esses caras que saem no dia da passeata de verde e amarelo discutindo política, mas com uma vida toda errada. E quando eu falo uma vida toda errada, para algumas de nós, né, são coisas graves, e para algumas de nós são coisas que são vistas como normais e comuns. É normal ser grosseira, é normal ser impaciente, é normal ser nervosa, é normal ser ignorante, é normal você passar uma semana sem ter um diálogo de amor, de afeto com as pessoas que você diz que mais ama.
É normal servir os de fora e negligenciar os de dentro, é normal. Então nem constrange, porque é visto como normal. Então a minha chamada para você aqui hoje é essa. Deus, ele continua... Eu também te amo. Deus continua sendo o centro de todas as coisas, na minha vida e na sua. Mas nós precisamos ver isso como uma verdade. Aí você fala assim, Fabi, mas eu tô tão distante disso, eu também tava. Eu também tava. E transformação é uma jornada. Entra no caminho. E começa a dar um passo todo dia. Tô muito longe, tô muito distante. Ai, meu Deus. Fabi, eu já estou nessa jornada. Amém. Vamos juntas. Esteja em ambientes como esse que te levam, que te colocam nesse lugar. A maioria de nós não consegue ter uma fé viva, coerente, como essa que a gente está falando, porque o seu coração está machucado demais. Você carrega fraturas emocionais, familiares, históricos e coisas que você viveu que, inclusive, interferem na sua fé, em como você se relaciona com Deus. E Deus vira uma alavanca de culpa, de cobrança, de medo. Ele não é isso. Mas na sua vida, em alguns dias, em alguns momentos, ele vira o algoz, ele vira aquele que causa em você, desperta em você os seus vícios e suas travas emocionais. Você precisa ser curada no seu coração, para que você consiga ter uma fé viva. Para que você consiga viver uma fé verdadeira, que alavanque você, que te aproxime de Deus e não te afaste dele, que te coloque num senso de propósito, de pertencimento, de cumprindo uma missão verdadeira aqui nessa terra, que coloque você no seu lugar e que faça você com honra ocupar o seu lugar na sua vida e na sua história, bater no peito com honra e dizer assim, olhem para mim. Pode me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Eu vou errar. Em algum momento eu vou perder uma moedinha. Em algum momento eu vou... Você perdeu a moeda? Perdi, filho. Em alguns momentos a mamãe perdeu as moedinhas dela. Em algum momento eu vou errar, em algum momento eu vou perder minhas moedinhas, mas olha pra mim, porque eu continuo copiando Jesus. Essa é a nossa missão. Mamãe. Parou, filho. Mas já vai voltar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso legado. E o meu desejo hoje é que você não negocie o inegociável. Vai acabar. É que você, assim que terminar essa live, talvez você faça uma oração sincera, como você nunca fez na vida. E você fale assim, Deus, eu duvidei de você. Deus, eu carrego questões em mim que precisam ser ajustadas. Me ajuda a ajustar isso. Me ajuda a ser uma mulher que transforma ambientes, que gera ambientes. Me ajuda a ter uma fé coerente entre aquilo que eu digo que é importante para mim e aquilo que eu vivo. Destrói de mim essas raízes de culpa, de rejeição, de cobrança. Já tá bom. Mamãe já tá terminando, tá bom? A gente já vai tomar café da manhã e brincar, tá bem? E que você tenha uma fé coerente, que você não negocie isso nenhum dia da sua vida. Nenhum dia, nenhum dia, nenhum dia. Que sejam pequenos movimentos ou grandes movimentos, mas que todos os dias, você tenha movimentos para não negociar o inegociável. Para ter uma fé viva, verdadeira, que alavanque você como mulher, como profissional, em todos os seus papéis. Saiba que quando você entra num desafio, numa guerra, você não está sozinha. Você tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo junto com você. E nos melhores momentos e quando está tudo bem, Ele também está contigo. Quando você acerta, Ele está contigo. E quando você erra, Ele está contigo também. Porque Deus não é esse Deus que está com a gente quando a gente faz tudo certo e vira as costas pra gente quando a gente faz alguma coisa errada. A síndrome da impostora vai dizer isso pra você. Isso é uma grande mentira. Vozes vão dizer isso pra você. Isso é uma grande mentira. O nosso Deus, Ele tá com a gente quando a gente acerta, quando a gente erra. O nosso Deus está com a gente quando todas as nossas moedas estão reunidas e quando a gente perde moeda também. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia incrível.
Compartilha essa live com mulheres que você acredita que merecem entender. Amanhã... Jesus está com a gente, meu amor. Compartilha essa live com mulheres. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis, sobre você ter coerência com a sua família e nos seus relacionamentos no geral, ok? Então, amanhã é o segundo pilar do não negocio e negociável. E a frase da live de hoje é: amiga, seja essa mulher honrada entre aquilo que você diz ser e aquilo que você vive. Seja essa mulher que bate no peito e diz, pode me copiar. E eu tô falando pode me copiar, pode me copiar no que é público e pode me copiar no que é privado. Naquilo que ninguém vê. Quando eu tô sozinha, eu com meu celular, eu sozinha com os meus pensamentos, eu sozinha no secreto, na minha privacidade. Nós precisamos nos levantar como esse exército de mulheres que batem no peito e falam assim, pode olhar pra mim, porque eu imito Jesus. Parabéns. Não é porque eu sou incrível, não. Não é porque eu sou perfeita, não. Pode olhar pra mim porque eu imito Jesus. Ei, filho, pode olhar pra mim porque eu imito Jesus. Ei, sociedade, pode olhar pra mim porque eu imito Jesus. Eu erro, mas eu acerto e eu continuo todos os dias me esforçando para imitar Jesus. Mamãe, e para ser mais parecida com Ele. Amém? Seja livre de todo medo, de toda culpa, das amarras da religiosidade. Seja livre das mentiras que foram colocadas na sua mente e no seu coração a respeito de Deus e a respeito de quem você é. Seja livre e decida hoje viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma espiritualidade que eleve os seus resultados e que não aprisione você. Uma espiritualidade que eleve você e conecte você com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de uma maneira profunda e que não te afaste dele e crie barreiras e muros de distanciamento dele. Que você viva isso e que isso seja uma chave transformadora nos seus resultados e na sua vida. Não negocie isso, não abra mão disso, nunca mais, a partir de hoje. Compartilha essa live. Amanhã, 6h31, eu tô aqui pra gente falar do segundo pilar inegociável, que é nós falarmos das nossas famílias, do papel que nós devemos exercer com a nossa família e com as pessoas que nós mais amamos na vida, de uma maneira coerente também, ok? Sem mentira, sem falsidade, de uma maneira verdadeira. Então amanhã, 6h31, eu espero você aqui. Não negocie aquilo que você diz que é inegociável. Trate isso com honra e você vai ver coisas incríveis acontecendo na sua vida. Fechado? Deus te abençoe. Um beijo, uma semana maravilhosa para você, incrível, poderosa. Uma semana linda e abençoada para você em tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus. E que você tenha uma segunda-feira extraordinária. Vai com Deus, força, foco e posicionamento em tudo que você quiser.